O que eu quero dizer é que quando nós vemos tempos difíceis como esse, na economia, na política, na saúde, temos que reconhecer isso como uma oportunidade. E como é que nós vamos vencer, pastor, então, essa crise? Eu volto lá no texto. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Toda crise é uma oportunidade para que nós aprendamos alguma coisa, para que nós nos tornemos melhores, como seres humanos, como cristãos, como irmãos em Cristo, com os nossos familiares. Toda crise é uma oportunidade para nos tornarmos melhores. Amém? Então, eu entendo que esse momento de crise é um tempo de nós nos humilharmos diante de Deus, de nós buscarmos a Deus com mais intensidade e clamarmos para que Ele cure, para que Ele restaure a terra, para que Ele restaure a nossa nação. E refletindo nessas coisas, nessas mudanças, Deus me trouxe à memória o texto de 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, que é um texto bastante conhecido. Versículos 13 e 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versos 13 e 14. Aqueles que se tornarem membros do canal, eles recebem um link para um grupo que nós temos e eu vou compartilhar depois as anotações desse estudo lá no grupo, tá bom? Então vocês que já fazem parte desse grupo, talvez hoje ainda ou amanhã eu compartilho esse estudo lá no grupo com vocês. Amém, irmãos? Diz assim o texto, 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Se eu, isso aqui é Deus falando, tá? Se eu, o Senhor, fechar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí Deus fala assim, olha, verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, algumas versões dizem assim, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco aquilo que o Senhor quer que aprendamos com essa passagem. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, observe que no verso 13, Deus está assumindo a responsabilidade sobre aquela dificuldade. Deus estava dizendo assim, olha, se eu fechar os céus, ou seja, quem fecha ou quem abre os céus é Deus. Quem manda a chuva ou quem manda a seca é Deus. Quem nos proporciona tempos favoráveis, tempos de bonança ou tempos de escassez é o Senhor. Quem permite que nós passemos um tempo de adversidade, de luta ou um tempo de paz e bonança é Deus. E aí ele diz que se Ele permitir que essas coisas aconteçam, nós devemos buscá-lo, nós, o seu povo, que se chama pelo seu nome. E para que a nossa oração encontre um respaldo, para que a nossa oração obtenha uma resposta de Deus, nós devemos nos humilhar, orar, buscar a face dele, se converter dos seus maus caminhos, porque dessa maneira ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra.
Eu fico pensando o seguinte, será que Deus mudou? Será que Deus mudou os seus planos? Por que nós estamos passando por tudo isso? Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele não mudou. Os planos de Deus não mudaram. O plano de redenção da humanidade não mudou. A graça de Deus não deixou de ser manifestada à humanidade. As misericórdias do Senhor não deixaram de nascer a cada manhã com um novo dia. Porque quando nós falamos de mudança de regra, de mudança na maneira de Deus agir na terra, surgem essas dúvidas. E além da nossa própria resistência a mudanças, o que é algo natural, nós temos que observar a natureza de Deus. E um dos atributos de Deus é a imutabilidade, ou seja, Deus não muda. Deus não mudou. Mas se ele não mudou, por que de repente o mundo mudou dessa maneira tão drástica? Tem um texto que eu separei aqui, Eclesiastes capítulo 8, verso 6. Eclesiastes capítulo 8, versículo 6, que diz assim, olha: porque para todo propósito há um tempo certo e um modo certo de agir. Para todo propósito existe um tempo certo e um modo certo de agir. Essa passagem, ela me fala de 3 realidades espirituais: propósito, tempo e modo. O propósito é o alvo, é o objetivo, a direção do que Deus faz. Efésios 1, ou melhor, Efésios 1, versículo 11, diz assim, ó: segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Propósito, então, é a vontade de Deus. E Romanos 8, 28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito, então, é a vontade de Deus. É aquilo que Deus estabeleceu. Eu falei que fala de 3 coisas. Propósito, fala de tempo. O segundo elemento aqui, nessa passagem, é o tempo. Então, muitas vezes Deus tem um propósito, mas ele não realiza de forma imediata, mas no tempo dele. No mesmo livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, uma passagem que você conhece, diz assim, olha: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, assim como há um tempo para todo propósito humano, Deus também age dentro dessa dimensão para desenvolver o seu propósito aqui na terra. A terceira coisa que fala nesse texto é o modo. O modo é a maneira como Deus age. Deus tem um propósito, Deus tem o tempo certo de agir e Deus tem o modo dele agir, a forma dele operar. Pode ser variada segundo a vontade de Deus. Por exemplo, Deus tinha um plano a se cumprir na vida de Jó. E o modo como Deus agiu foi através do sofrimento. E durante o tempo em que Deus estava agindo, aconteceram muitas coisas na vida de Jó. Só que Deus tinha um propósito. Qual que era o propósito de Deus? Que Jó conhecesse a Deus de uma forma mais profunda, de uma forma mais íntima. Tanto que lá em Jó 42, Jó fala: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, depois dessa experiência, depois que o Senhor agiu desse modo na minha vida, os meus olhos te veem. Então, meus irmãos, o plano de Deus, ou a forma dele administrar as coisas, pode sofrer variações. Deus não mudou, mas a maneira como ele age, nós não conseguimos prever. Deus não está preso dentro de uma caixinha, Deus não está preso dentro de
limites de padrões humanos. O propósito é imutável, mas o modo de Deus agir e o tempo de Deus agir podem variar segundo a vontade dele. Deus promete a cura. Deus promete sarar a terra. A solução para a economia não são as medidas que o governo vai adotar. A solução não está na maioria das pessoas que não conhecem a Deus. A solução está na nossa atitude como igreja do Senhor. Se nós nos arrependermos e buscarmos a Deus, Ele vai resolver essa situação. Ele vai nos fazer vitoriosos. Da mesma maneira, a solução para essa situação política que o país vive não está na política em si, mas está na nossa oração, no nosso clamor, na nossa intercessão. A solução para os problemas da saúde não está no Ministério da Saúde, mas está em nos voltarmos para Deus. O propósito do Senhor não mudou, Deus não mudou. O plano dele continua sendo salvar os pecadores, levar as pessoas ao arrependimento. A verdadeira vitória que nós podemos experimentar está quando nós expressamos a nossa fé no meio das provações e nas tribulações. Quando nós temos fé em tempos favoráveis, nós somos vitoriosos, amém. Mas quando nós temos fé em meio às dificuldades, em meio às impossibilidades, aí nós somos mais do que vencedores. Não deixe que essas coisas separem você de Deus. Romanos capítulo 8, verso 35 e 37 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, perigo ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus quer que nós superemos essa crise. Não importa em qual aspecto da sua vida ela abalou você, Deus quer fazer de você uma pessoa vitoriosa.